Vamos abrir a palavra de Deus, né? Efésios capítulo 5, a partir do verso 22 e até o capítulo 6, versículo 4. Efésios 5, 22 até o capítulo 6, versículo 4. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, no final do Sermão do Monte, Jesus comparou o homem sensato, o homem que dá ouvidos à palavra de Deus, com um prudente construtor que edificou sua casa sobre a sólida rocha. E por estar edificado sobre a sólida rocha, quando vem a chuva no telhado, o vento nas paredes e o rio nos alicerces, a casa fica de pé, porque ela foi solidamente edificada. Esta é uma lição que Jesus trouxe e que se aplica à vida pessoal, à vida individual, cada um de nós com Deus. Mas cada um de nós precisa edificar sua vida em Cristo para resistir de pé nos dias maus. Mas essa palavra também se aplica à vida familiar. O crente verdadeiro, ele trabalha para que a sua família esteja também bem edificada em Cristo, que é a sólida rocha. Isto é importante porque contra a nossa casa podem vir também a chuva no telhado, o vento nas paredes e o rio nos alicerces. O tema da nossa mensagem hoje são os inimigos do lar. E quando fui preparar, eu vi que a lista era muito grande, muito maior do que eu imaginei. Motivo pelo qual eu decidi conversar com os irmãos hoje sobre apenas um inimigo no singular. A carta aos Efésios, ela era uma carta circular. Ela foi enviada a esta igreja, que era a maior igreja da região, mas ela deveria circular pelas outras igrejas de todas as cidades que estavam próximas ali e deveria ser lida em todas elas. E nós temos nessa carta duas divisões muito importantes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos toda uma situação mais doutrinária, mais teórica, onde o apóstolo Paulo trabalha aquilo que precisava ser do conhecimento da igreja. Mas nos capítulos 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo está trabalhando a prática cristã, a vida cristã. O texto que nós lemos hoje, ele não está solto dentro do livro, mas ele é a continuação de um assunto que a gente trabalha muito quando fala de edificação da igreja, edificação do povo de Deus, que é a plenitude do Espírito. No capítulo 5, verso 18, tem aquele versículo conhecido que diz: "E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas
enchei-vos do Espírito. O texto que nós lemos é a continuação de uma vida plena do Espírito Santo. Depois do apóstolo Paulo ensinar que é ordem de Deus para o crente ser cheio do Espírito, ele então começa a dizer 4 maneiras para nós termos a nossa vida plena do Espírito Santo de Deus. E ele diz no verso 19 que a primeira maneira de encher a vida com o Espírito Santo é falando entre vós com salmos. A segunda maneira é louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A terceira, no verso 20, é tendo sempre um coração agradecido por tudo diante do nosso Deus e Pai. E a quarta maneira de ter uma vida plena do Espírito Santo, e aí que está a tônica da nossa mensagem, verso 21, é aprender a viver uma vida de submissão. Ele diz no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nas nossas Bíblias brasileiras, se a sua Bíblia for da mesma versão que a minha, logo depois do verso 21, você vai encontrar aí um subtítulo que diz, O lar cristão, marido e mulher. Sabe, esses títulos foram colocados na Bíblia para facilitar o nosso entendimento, mas eles não fazem parte do texto original. E às vezes eles são mal colocados. Aqui, por exemplo, jamais deveria ter uma divisão de tópicos, porque dá a entender que o apóstolo Paulo vai começar um assunto novo que não tem nada a ver com aquilo que ele vinha tratando, mas não é o caso. Ele está falando de sujeitar-se uns aos outros no temor do Espírito. E da agora para frente, ele começa a trabalhar o tema submissão, mostrando para nós algumas maneiras e algumas áreas da nossa vida onde nós precisamos aprender a viver em submissão, para que o Espírito de Deus possa plenificar a nossa vida. E a primeira área de submissão que o apóstolo Paulo trabalha para que tenhamos uma vida cheia do Espírito é a vida familiar. Essa nós vamos falar na mensagem de hoje. Mas você pode perceber no capítulo 6, versos 5 a 9, que ele fala da submissão do servo ao seu senhor. Ele fala também da submissão do Senhor a Deus. Depois, nos versos 10 a 20, ele vai trabalhar da submissão espiritual que o crente deve ter, revestindo-se da armadura de Deus para resistir firme no dia mau. Mas nos versos que nós lemos, do 22 até o capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo está falando que na vida familiar nós precisamos aprender a viver uma vida de submissão para que o Espírito de Deus plenifique a nossa casa. Esse, a meu ver, tem sido um dos graves problemas, um grande inimigo da vida familiar cristã em tempos pós-modernos. O assunto submissão não nos é agradável. Submissão não é um conceito atraente ao homem, mas a submissão, pelo que Paulo diz, é um conceito que agrada muito a Deus. Nós somos arrogantes, orgulhosos por natureza. O pecado faz isso conosco. Mas a Bíblia diz que um crente cheio do Espírito Santo, ele aprende a viver submisso a Deus e a submeter um ao outro no temor de Cristo Jesus. E como a submissão abençoa a vida comum do lar. Jesus foi submisso. Aliás, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, de 5 a 11, que temos que tomar como modelo o Senhor Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira, dando o nome que está acima de todo nome, exatamente porque ele aprendeu a ser obediente em todas as coisas, submetendo-se à vontade do Pai. O evangelista Lucas nos diz no capítulo 2, verso 51, que Cristo, que foi submisso a Deus, foi submisso também a José e Maria. Diz lá que o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, mas o versículo diz que em tudo ele era submisso aos seus pais. Jesus foi um exemplo de submissão a Deus e também aos seus pais. Se o conceito de submissão não agrada a pessoa humana, também não vai agradar a família humana. E nós estamos observando em tempos pós-modernos que nós estamos pagando um preço muito alto por causa da falta de submissão. Meus irmãos,
o apóstolo Paulo deixa claro que insubmissão é inimiga do lar. A insubmissão conspira contra Deus e nos leva ao pecado. Ela conspira contra o homem e nos torna orgulhosos e infelizes. E ela conspira contra a família, levando a uma inversão de valores e a toda uma desordem estrutural dentro de casa. Como a submissão se aplica ao lar cheio do Espírito Santo de Deus? Bom, o apóstolo Paulo ensina que nós podemos planificar a vida da nossa família no que diz respeito a aprender a submissão em 4 áreas muito distintas. A primeira delas, os maridos precisam aprender a ser submissos a Deus. E é assim que nós temos um salmo muito conhecido, que é o 128, que diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala aqui aos maridos que eles precisam aprender a viver submissos a Deus. E sendo submissos ao Senhor, eles precisam aprender, de uma maneira muito íntima no seu relacionamento com Deus, a conduzir a vida da sua família. A Bíblia diz que o marido tem que ser submisso a Deus como Cristo foi submisso ao Pai. E quando ele diz que o marido tem que amar a sua esposa, ele fala que precisa ele fazer isso com a mesma intensidade, o mesmo tipo de amor que Cristo devotou à igreja, entregando-se a si mesmo por ela, para que ela fosse santa, para que ela fosse realmente uma igreja lavada e purificada. O amor de Cristo pela igreja é o espelho, é o modelo, é o paradigma do amor do marido pela esposa. E não é à toa que o Senhor Jesus Cristo é colocado como noivo e a igreja é colocado como noiva, porque esta é uma metáfora que se aplica também à vida familiar. E um marido há de amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, quando ele aprende a ser submisso a Deus, quando ele tem temor de Deus e quando ele começa a aplicar todos os valores cristãos dentro da sua casa. Ele precisa ser submisso a Deus dentro de casa para poder liderar o lar como Cristo lidera a igreja. Ora, o Senhor Jesus Cristo foi colocado como cabeça e chefe de todos nós, mas não sem antes pagar um preço de um sacrifício vicário. A Bíblia diz que antes de ser colocado como cabeça, ele precisou humilhar-se a ponto de ser morto em obediência à vontade de Deus na cruz do Calvário, deixando que sobre ele caísse o pecado de todos nós, para que por meio desse amor sacrificial nós fôssemos santificados e purificados. É dessa maneira que Cristo hoje é Senhor e chefe, liderando a sua igreja, porque primeiramente ele entregou-se a si mesmo, até as últimas consequências, por amor daquele a quem ele ama. Assim também o marido, ele lidera o lar, sentindo no seu coração este amor sacrificial pela sua esposa, pelos seus filhos. E ele só conseguirá isso se ele for tremendamente submisso ao seu Deus. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele que tem que ser submisso a Deus para promover a santidade no lar. Ele tem que ser submisso ao seu Deus para ser exemplo de amor sacrificial. Ele tem que ser submisso ao seu Deus para mostrar zelo e cuidado com o lar, assim como Cristo mostrou zelo e cuidado com a igreja. Ele precisa ser submisso ao seu Deus para manter a unidade no lar. Muitas vezes as mulheres reclamam de terem de ser submissas ao marido, mas convenhamos, amar do jeito que a Bíblia manda o marido amar sua esposa e a si mesmo se entregar por ela, sendo o seu espelho, o amor de Cristo pela igreja, é um negócio muito mais difícil. Sobretudo para os homens que naturalmente tendem a ser mais independentes e mais autossuficientes. A submissão implica numa renúncia plena, total, em favor daqueles a quem ele ama. É assim que Cristo trabalha com a igreja, e é assim que o marido vai planificar com o Espírito de Deus a vida do seu lar.
quando ele devota uma vida de submissão, de total submissão, renúncia e entrega a Deus. Marido, se você quer ver um lar tremendamente abençoado pelo Senhor, aprenda a bênção da submissão a Deus. Mais uma segunda área que o apóstolo Paulo nos ensina, que planifica a vida da família dentro da submissão, é quando as esposas aprendem a ser submissas ao seu marido. Como eu disse, não é um conceito que agrada em tempos pós-modernos, quando o movimento feminista luta pela igualdade de condições. Cá estamos nós, a olhar para a palavra de Deus e enxergar nela de uma maneira muito clara e inequívoca que Deus colocou o homem como chefe da sua casa. Quem lidera o lar é o marido, e assim o Senhor se expressa por meio da sua palavra que nós lemos aqui hoje. Eu sei que quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, antes do pecado, e viu que ele não era feliz estando sozinho, fez para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E bonita é aquela frase, que Deus não fez a mulher da cabeça do homem, para que ela estivesse superior a ele, não fez dos seus pés para que ela não fosse pisada por ele, mas fez da sua costela, tirou do lado, para que ela lhe fosse igual. Bonito. E era assim mesmo no princípio. Auxiliadora idônea tem a ver com isso. Idoneidade é uma coisa meio par. Acontece, meus irmãos, que quando Satanás vai ao jardim e traz a tentação, o apóstolo Paulo explica nas suas epístolas que a primeira a ceder ao pecado e cair foi a mulher. E depois dela ter caído em pecado, ela leva o fruto ao homem e dá, e ele também cai em pecado. E Paulo diz que é por conta disso que a partir de agora não é ela a pessoa que lidera o lar, mas é o homem. E o Senhor, em Gênesis capítulo 3, ele coloca lá, quando ele chama o homem, a mulher e até a serpente para uma prestação de contas, as consequências que o pecado trouxe. E falando para a mulher, ele diz o seguinte: em meio a dores, dará à luz os seus filhos. E ele diz uma outra coisa: o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Agora, como consequência do pecado, não há mais a paridade entre homem e mulher no que diz respeito à liderança do lar. Mas o homem foi colocado por Deus como chefe da sua casa. Agora, a Bíblia está dizendo que a mulher precisa aprender a ser submissa ao seu marido. Olha, eu sei que isso não é fácil, mas a Bíblia está dizendo que o marido lidera e a esposa auxilia. Submissão ao marido não é um negócio fácil, e eu sei que tem alguns maridos que devem ser carne de pescoço. Acontece que o que a Bíblia diz é para nós regra de fé e prática. Eu sei que em tempos pós-modernos não é essa a conversa que a gente ouve aí fora. E como eu disse, às vezes estamos pagando um preço alto, caro demais, por causa de um negócio chamado insubmissão. A Bíblia está dizendo que a esposa precisa ser submissa ao marido. Meus irmãos, a redenção em Cristo, ela restaura a condição humana e restaura também a condição espiritual da família. E agora, uma coisa é a mulher ser submissa a um homem que não tem temor de Deus. Mas outra coisa, dentro da estrutura que o apóstolo Paulo está colocando de plenitude do Espírito, é o fato de uma mulher poder ser submissa a um marido que está submisso ao Senhor. Por isso eu falei dele primeiro. Aquele marido que ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aquele marido que se preocupa em fazer sacrifício pessoal para que a sua esposa se santifique e se purifique a cada dia. Esse não será um marido difícil para a mulher viver em submissão que glorifique a Deus. A submissão ao marido, no Senhor, plenifica com o Espírito, agrada a Deus. Ela não vai diminuir a mulher. Provérbios diz que uma esposa sensata saberá edificar a sua casa. Ela conhecerá o seu marido. E ela sabe
aquele meio de atingir o coração do marido e de, através desse meio de atingir o coração do seu marido, conseguir ajudá-lo na condução do seu lar. Mas a Bíblia nos diz que esse é o modelo que Deus estabelece para a família, e é assim que Deus espera abençoar a família, planificando-a do seu espírito, tendo um marido submisso ao Senhor e tendo uma esposa submissa ao seu marido. Mas o apóstolo Paulo nos diz em terceiro lugar que, desenvolvendo a submissão no lar, podemos ter uma família cheia do Espírito Santo quando os filhos aprendem a ser submissos aos seus pais. Isso está no capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ora, a primeira coisa que os filhos precisam aprender em relação à submissão aos seus pais, que isso é mandamento. O apóstolo Paulo e a Bíblia não estão perguntando se os filhos querem ser submissos, mas ele está dando uma ordem para que os filhos sejam submissos. Como eu disse, a insubmissão, ela provoca uma inversão de valores. E não é difícil nós constatarmos hoje em alguns lares aquilo que Provérbios já disse há muito e muito tempo atrás, que o filho insensato vem a envergonhar o seu pai e a sua mãe. Temos visto muitos pais passando por situações difíceis em relação aos seus filhos, porque os filhos não são submissos a ele. Nós estamos observando hoje que há uma conspiração contra essa questão da submissão dos nossos filhos. Vocês têm observado como tem crescido o número de alunos que se levantam contra os seus professores e chegam até a matá-los. Vocês têm observado como tem sido grande o número de filhos, crianças ainda pequenas, que estão se levantando contra os seus pais, e elas é que estão dando a ordem e a direção na vida familiar. Você tem observado como tem surgido leis, não só no Brasil, mas em todo lugar, proibindo que nós venhamos a corrigir os nossos filhos, como a Bíblia diz, até mesmo com a palmada? Ora, a falta de limites provoca a insubmissão. Um pai que tenta hoje educar o seu filho, talvez fisicamente, pode encontrar uma criança de 7 a 8 anos que já aprendeu na escola: se encostar a mão em mim, eu vou lá conversar com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu vou ligar para o 190 e vou chamar a viatura aqui. Pode acontecer. E nós estamos pagando um preço muito alto por conta disso. Os lares estão ficando desgovernados e nós estamos gerando verdadeiros bandidos. Exatamente porque as famílias, elas estão sendo solapadas naquilo que deveria ser a sua virtude fundamental, o princípio da submissão. A submissão dos filhos é algo que tem promessa de bênção e longevidade. Filho deveria aprender que ser submisso é um negócio da China. Porque eu obedeço o meu pai e a minha mãe, e a Bíblia diz: este é o primeiro mandamento com promessa. Eu vou bem na minha vida e eu vou viver muitos anos. Está aí. É promessa de Deus. Não é o pastor que está dizendo isso. Isso saiu da boca do próprio Deus. Submissão visa o bem, visa o sucesso, a prosperidade e visa também a bênção de Deus sobre a vida do lar. A submissão dos filhos aos pais visam o bem dos filhos porque, acatando os pais, acatam aqueles que os amam. E têm também, os pais, muito mais experiência de vida, sabendo o que é bom e sabendo aquilo que deve ser evitado. Portanto, num lar cheio do Espírito Santo, pais lideram, pais ensinam aos filhos, e os filhos obedecem, porque isso é justo, isso é agradável a Deus. Mas em quarto e último lugar, uma família pode ser cheia do Espírito Santo, aprendendo a ser submissa numa última área, quando os pais são submissos à palavra de Deus. E o último verso lido, verso 4 do capítulo 6, diz: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu já vi jovens, adolescentes, crianças dizendo aos seus pais, está vendo? A Bíblia diz para você não me provocar a ira. Então deixa eu fazer o que eu quero, porque senão eu vou ficar chateado, eu vou ficar triste, eu vou ficar irado, e não é isso, eu tenho que fazer o que eu quero. Eu acho que quem fala assim, só leu metade do versículo, porque o restante diz assim, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os em quê? Na disciplina e em que mais? Na admoestação do Senhor. Quando é que pais provocam a ira dos seus filhos? Quando deixa de ensinar o seu filho os valores que a palavra de Deus nos dá. Quando você deixa de colocar limites, de disciplinar, de admoestar, segundo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina e requer de nós. Deixar os filhos entregues a si mesmos, deixar os filhos entregues a outro tipo de educação, a outro modelo educacional, que não aquele pautado pela palavra de Deus, é provocar a ira dos nossos filhos, porque mais tarde, quando eles estiverem presos ou entregues aí ao pecado, a primeira coisa que eles vão fazer é acusar os pais, dizendo, eu estou aqui por culpa sua. Porque quando eu precisei ser ajustado e puxado para o caminho, você não fez isso comigo. É assim que pais provocam a ira dos seus filhos. A Bíblia está dizendo que os filhos precisam ser educados com a palavra de Deus, na admoestação que ela dá para uma vida íntegra e também por conta da disciplina que ela produz para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, que essa palavra inspirada, ela é útil para o ensino, para a admoestação, para a correção e educação na justiça. Ora, o que Paulo está querendo dizer? Que a palavra de Deus, pais, em relação aos seus filhos, primeiramente, elas ensinam. E é assim que os pais precisam pegar os seus filhos, ainda pequenos, e ensinar, olha, a palavra de Deus está dizendo que essa atitude é pecado, você não deve fazer isso. Se você fizer isso, você vai desagradar a Deus, então não faça. Isso é o ensino da palavra. Mas a natureza humana leva os nossos filhos a fazerem aquilo que não deve ser feito. Então, quando os nossos filhos partem para querer fazer aquilo que você já ensinou, que a Bíblia diz para não fazer, entra a segunda utilidade das Escrituras. Ela é útil para o ensino e para a admoestação. Chega no menino e diz, já falei para você que a Bíblia ensina que isso não pode, isso desagrada a Deus. Então, eu quero agora dizer para você o seguinte, você estava indo fazer o que eu disse para não fazer. Se você fizer, você vai ser castigado. Isso é admoestar. Mas a natureza humana dos filhos são terríveis. E mesmo tendo sido ensinado e tendo sido admoestado, os homens gostam de pecar, assim como os patos gostam de nadar. E a criança vai e faz aquilo que é errado. Qual é a terceira coisa que a Bíblia é útil? Na correção. É a hora de chegar no filho e falar, olha, eu disse para você não fazer, eu te ensinei, mostrei na Bíblia que era pecado, que desagrada a Deus. Eu te admoestei, dizendo que você seria castigado se você desobedecesse. Agora é a hora de você receber sua disciplina e sua correção. Num primeiro momento, diz o escritor aos Hebreus, a disciplina, ela não é agradável. Mas se nós fôssemos bastardos e não filhos, ninguém nos disciplinaria. Mas o próprio Deus dá exemplo, mostrando que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. E açoita o filho a quem Ele quer. É a hora de pegar o menino e dar aquelas palmadas no lugar tradicional. Colocá-lo de castigo. Mostrar que ele errou. Que ele não pode fazer aquilo porque desagradou a Deus e transgrediu a sua palavra. E desobedeceu os seus pais. E agora ele precisa se arrepender do seu pecado e confessá-lo. A partir do momento que a Bíblia foi útil para a correção, resta agora a quarta utilidade da Bíblia, que é a educação na justiça. O menino aprendeu. A Bíblia diz para não fazer, meu pai disse para não fazer, eu fui admoestado, eu desobedeci, sofri a disciplina, então eu não vou fazer de novo. Porque se eu fizer de novo, eu já sei o que vem por aí. Sabe o que aconteceu com ele? Foi educado na justiça.
E agora a Bíblia diz qual é o propósito de tudo isso e como isso abençoa a vida da família, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pais provocam a ira nos filhos quando deixam de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos cheios do Espírito Santo são submissos aos seus pais, como Jesus Cristo o foi. E o apóstolo Paulo está ensinando que um lar, para que ele seja cheio do Espírito Santo, aqueles que o compõem precisam aprender a desenvolver uma vida de submissão. Os maridos, submissos ao Senhor. As esposas, submissas ao marido. Os filhos, submissos aos pais. E os pais, submissos à palavra de Deus. Queres ter um lar abençoado, cheio do Espírito? Aprenda a submissão. Que Deus nos abençoe. Amém.